Bom dia, boa tarde, boa noite, meu irmão, minha irmã. Independente do horário que você esteja ouvindo este devocional, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo repouse sobre a sua vida em mais um dia. Que o Senhor renova as nossas forças, Ele nos dá sabedoria, discernimento, nos capacita para sermos seus imitadores, para fazermos diferente e fazermos a diferença aonde quer que estejamos, para que nós possamos viver verdadeiramente o corandeu com o nosso Deus. Meu nome é Marcos Belo e esse é mais um devocional, Tempo na Presença de Deus. Curta o nosso devocional, compartilhe, se inscreva no nosso canal para que mais pessoas possam desfrutar diariamente de um tempo precioso na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Alguém já disse que te ama hoje? Eu amo você, meu irmão, eu amo você, minha irmã, e creia que Jesus Cristo te ama infinitamente mais. E hoje o nosso Deus diz para mim e para você: entenda o perigo de julgar os outros. Aleluia, glória a Deus. Meus queridos irmãos, vivemos em uma sociedade que julga rapidamente. Redes sociais, conversas informais, até no ambiente de trabalho ou na igreja, somos tentados a emitir opiniões sobre a vida dos outros sem conhecer toda a história. É fácil criticar, mas difícil é olhar para dentro de nós mesmos. Jesus, no Sermão do Monte, nos ensina que o julgamento precipitado é um peso que volta contra nós. Ele não nos chama a viver sem discernimento, mas a evitar o espírito de condenação que enxerga os erros alheios sem perceber as nossas próprias falhas. Em Mateus capítulo 7, 1 e 2, Jesus diz: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados, e com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos. Aleluia, glória a Deus. Meus queridos irmãos, quando apontamos o dedo para alguém, 3 dedos apontam de volta para nós. E hoje o nosso Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo quer nos fazer entender o perigo do julgamento precipitado. Jesus em Mateus 1 diz: não julguem para que vocês não sejam julgados. E Tiago, no capítulo 2, verso 13, ele diz: haja misericórdia no julgamento daquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. E isso nos mostra, meu irmão, minha irmã, que a forma como avaliamos os outros será também a medida usada para nós. Quem vive julgando atrai para si o mesmo peso de julgamento, pois quem julga o próximo esquece que também está debaixo do olhar de Deus. Pois precisamos entender, meu irmão, minha irmã, que o cisco e a trave é a hipocrisia do coração. Porque Jesus fala em Mateus 7,3: por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio olho? É muito mais fácil, meu irmão, minha irmã, enxergar pequenas falhas no outro do que enfrentar nossos grandes pecados. Jesus denuncia a hipocrisia de quem aponta erros alheios, mas não reconhece as próprias fraquezas. O apóstolo Paulo nos alerta sobre a mesma incoerência. Em Romanos 2:1 ele diz: portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois naquilo em que julga o outro, você condena a você mesmo, porque você que julga pratica as mesmas coisas. Portanto, queridos, julgar o outro é muitas vezes projetar nele os erros que nós mesmos carregamos. E hoje, meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo nos chama para fazermos uma autoavaliação.
Jesus continua em Mateus 7,5 dizendo: hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. E o ensino aqui é claro, meus queridos, precisamos examinar a nós mesmos antes de querer corrigir os outros. Paulo também reforça isso em Romanos 2,1 dizendo: portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois naquilo em que julga o outro, você condena a você mesmo, porque você que julga pratica as mesmas coisas. Aleluia! Portanto, meus queridos irmãos, quem se examina diante de Deus tem menos tempo para condenar o irmão. E precisamos buscar o padrão de Cristo, que é a misericórdia. O julgamento, meu irmão, minha irmã, pertence a Deus. O nosso papel é amar e restaurar. Jesus disse em Lucas 6, 36 e 37, sejam misericordiosos, como também o Pai de vocês é misericordioso. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. E onde reina a misericórdia, meus queridos, o julgamento perde o seu poder. Julgar os outros é esquecer que todos precisamos igualmente da graça de Deus. Quando apontamos falhas, perdemos a chance de estender a mão para levantar. Cristo nos chama não a sermos juízes, mas instrumentos de restauração. Pois quem escolhe amar em vez de julgar, se torna reflexo do coração de Cristo. Portanto, meus queridos, antes de julgar alguém, pergunte: será que eu conheço toda a história? Substitua críticas por intercessão. Orem por quem errou em vez de expor suas falhas. Pratique a autoavaliação. Peça diariamente ao Espírito Santo que mostre suas próprias áreas de fraqueza. E escolha a misericórdia. Lembre-se de como Deus agiu com você antes de agir com o próximo. Eu quero orar por você. Pai bendito, Pai amado, nós te agradecemos por mais um dia de vida. Ó Senhor Jesus, livra-nos do hábito de julgar os outros com dureza e ensina-nos a ser rápidos em amar e lentos em criticar. Que nós olhemos primeiro para dentro de nós e reconheçamos nossas próprias falhas antes de falar das falhas alheias. Dar-nos um coração misericordioso, como o de Cristo, para ser instrumento de restauração e não de condenação. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, tenha um dia abençoado na presença do Espírito Santo e que o amor e a graça de Deus, a paz e a alegria de Jesus, as consolações, a sabedoria e a amizade do Espírito Santo esteja com você neste dia e para todo sempre. E até amanhã, se assim Deus nos permitir.